Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Construindo um Corpo Sem Dor. E o tema de hoje eu vou falar sobre o cóccix. O cóccix é aquele ossinho pequenininho no final da nossa coluna vertebral que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, só vão lembrar dele quando sentem a dor. O cóccix, gente, ele é o finalzinho aqui da nossa coluna. Nós temos toda a coluna vertebral, o osso do sacro e o finalzinho aqui, uma fusão de pequenas vértebras. A fusão é que elas são grudadas mesmo, aqui no final do sacro. E nós só damos conta quando vem a dor. Então, nesse ossinho aqui, no cóccix, está inserido vários músculos e são responsáveis pelo assoalho pélvico, onde causam muita dor. E quando acontece uma lesão, aqui nessa região do cóccix, nós temos que trabalhar com todo o nosso quadril, junto com os membros inferiores. Então, é um ossinho muito importante, que além de sustentar a nossa coluna vertebral, ele é responsável por manter o nosso assoalho pélvico. Isso quer dizer a musculatura aqui debaixo do nosso quadril. Quais são as principais causas da lesão do cóccix? Principalmente, primeiro, a fratura quando cai sentado. Quando você sofre uma queda na posição sentada, esse é o primeiro ossinho a sofrer as consequências dessa queda, dessa fratura. Porque na hora que a gente cai sentado, quem vem primeiro? O cóccix. E aí, muitas vezes, essa região aqui é fraturada. Depois, a má postura. Pessoas que sentam sobre o sacro e sobre o cóccix por muitas horas, meses, anos e não percebe o dano que está causando aqui no cóccix. Muito importante lembrar que aonde que é para sentar? Aqui, olha, sobre os isquios. Tá vendo? O ossinho aqui, o ossinho aqui são dois apoios. Mas muitas vezes as pessoas relaxam, vão com o quadril para frente e sentam sobre o sacro e sobre o cóccix, causando aqui uma dor, uma lesão por pressão, por muitas horas de sobrecarga nessa articulação. E muitas vezes as pessoas passam anos assim. E de repente ele dá sinal de que, olha, não tá legal mais essa sobrecarga aqui em cima de mim. Começa o processo inflamatório e assim começam as dores. Pessoas que trabalham muitas horas sentados no carro, se não se posicionarem, podem desenvolver também essa dor ali no cóccix. Outra coisa, além da má postura, além da queda, tem também para as mulheres o problema do parto. Muitas vezes antes, durante e depois do parto podem desenvolver essa dor na região do cóccix. Por quê? Antes do parto, por que podem desenvolver? A nossa bacia, o nosso quadril, ele abre um pouquinho mais, uma distensão para poder passar o neném. Isso é fisiológico. Os nossos hormônios vão preparando o nosso corpo, as nossas articulações para a passagem do neném. Muitas vezes as mulheres começam a adotar posturas para poder aceitar aquele quadril abrindo, vai sobre o cóccix e aí começa o processo inflamatório. Eu recomendo demais para as gestantes que estão liberadas para exercícios físicos, se os médicos autorizarem, vocês fazerem algum tipo de trabalho para o assoalho pélvico, para poder sempre ter essa região, não vou dizer fortalecida, mas preparada para suportar o peso da gestação, para poder suportar a passagem do neném sem causar maiores danos naquele assoalho pélvico e depois do parto não sofrer nenhuma incontinência, nenhum problema com essa parte do assoalho pélvico. Agora, por que durante o parto? Porque muitas vezes na hora que o neném vai passar, pode sim sofrer um trauma no cóccix, ou por algum problema ali do parto, ou mesmo por uso de instrumentos que o médico às vezes precisa usar e sofrer algum trauma na região do cóccix, tá bem? E no pós-parto pode ser pelas alterações hormonais, pelo posicionamento que ficou, alterações do assoalho pélvico, desenvolver ali a dor da região do cóccix. Então, são todos esses pontos que podem causar as dores na região do cóccix. Postura, fratura, parto, má posicionamento sentado, pessoas que andam horas de carro, dirigindo, podem desenvolver essa dor. O esporte, o principal esporte que causa dor ali na região do cóccix, o ciclismo.
muitas horas sentado, com impactos, com pressão ali naquela região. E se a pessoa é ciclista que trabalha, que vive em cima da bicicleta e não se posiciona, não faz um exercício à parte para poder sempre exercer a sua função, pode desenvolver essa dor na região do cóccix. Quais os principais sintomas da dor do cóccix? A dor vai vir na hora da queda, quando você cai sentado, é uma dor aguda, muito forte, em queimação, bem de trauma mesmo, e mesmo você levantando, aquela dor persiste. Aí já é um sinal provável de fratura na região do cóccix, ou se não de um trauma, pelo menos uma contusão do impacto causado ali na sua região. A outra dor é a dor muitas horas sentado, que você não acha mais posição, e principalmente naquela posição que eu expliquei, de que você está sentado bem aqui nessa estrutura, que você saiu aqui dos isquios, muitas horas sentado aqui no sacro, e se você vai tentar se mexer, a dor é muito forte, você mal consegue se mexer de tanta dor, dá vontade de ir lá colocar a mão, massagear para poder voltar o movimento e levantar. E muitas vezes a dor é em pé também. Você está muitas horas sentado, está incomodado, levanta e a dor não passa. A dor persiste ali naquela região. Na hora de ir ao banheiro também, na hora da evacuação, pode surgir a dor de um trauma ou por estresse na região ali do sacro. Atos sexuais também podem apresentar a dor no cóccix. A alteração de sensibilidade é muito comum em quem tem a lesão, ali, uma contusão na região do cóccix. Você perde um pouquinho a sensibilidade naquele finalzinho ali da coluna. E fraqueza muscular no assoalho pélvico, em toda a região aqui embaixo do quadril, aqui do assoalho pélvico, você tem uma diminuição da força muscular. Você vai sentir que está faltando músculo, que está faltando uma coordenação do movimento nessa região ali do assoalho pélvico, indo ali para os membros inferiores. O incômodo, ele é muito chato. Você consegue identificar que alguma coisa não está bem, que está tendo um desequilíbrio muscular ali embaixo na estrutura do assoalho pélvico. Como que é feito o diagnóstico da lesão do cóccix? Você vai ao ortopedista, o reumatologista, e ele vai fazer um questionário, saber o que aconteceu com você. Se foi caso de trauma, vai ser mais fácil. Você vai falar que caiu, ele vai examinar as consequências dessa queda para ver se teve uma fratura. Se você não teve uma fratura, ele vai fazer um questionário do que você trabalha, o que acontece no seu dia a dia, se você passa muitas horas sentado, sentada, o que acontece no seu dia a dia, se é o seu trabalho, como você permanece sentado, ver se você perdeu peso muito rápido também, que as pessoas que emagrecem muito rápido perdem massa muscular e também pode afetar ali a região do cóccix, perguntar o seu histórico, o quanto tempo você está vindo com essa dor, e aí para ele pensar se vai solicitar exames para investigar, saber se tem alguma coisa a mais naquela região, se é apenas uma alteração mecânica postural. Se ele solicitar mais alguns exames, é para descartar outros tipos de doenças que podem estar afetando ali a sua região do cóccix, porque pode ter a formação de cistos também e tem que ser investigado. Então é muito importante, nos sinais, os primeiros sinais de algum incômodo na região do cóccix, procurar auxílio médico. E a partir daí ele pode pedir uma ressonância, uma tomo computadorizada ou mesmo um raio-x simples para saber como está a anatomia ali daquela estrutura. E aí ver qual que vai ser o melhor tratamento para você. E é muito importante você relatar tudo o que vem acontecendo. Às vezes a gente quer passar rápido com o médico e não fala tudo. E um mínimo detalhe ali pode fazer toda a diferença na conduta a ser escolhida pelo profissional. Principalmente se vocês vierem para nós, fisioterapeutas, para tratar do seu quadril. E nós vamos fazer o mesmo questionário para traçar a melhor conduta na sua dor. Quais são os principais tratamentos do cóccix? Depois que você passou pelo ortopedista, pelo reumatologista, provavelmente eles vão te indicar para a fisioterapia, para saber tratar exatamente a causa do o que foi o motivo principal que desenvolveu aquele quadro álgico no seu cóccix.
Lógico que se você sofreu um trauma, tá claro de que foi um trauma. A gente vai tratar do processo doloroso e do processo de analgesia. Isso se tiver recomendação de físio, porque às vezes somente o repouso e o tempo vai fazer passar, tirando já a compressão daquela região do cóccix, já dá um alívio da dor. Provavelmente o seu médico vai indicar aquelas almofadas terapêuticas com buraco no meio para tirar a compressão e ter a calcificação novamente do cóccix. Agora, caso a dor do cóccix, a lesão do cóccix seja causada por um outro motivo, postural, peso, e aí ele vai te indicar para fisioterapia, para buscar principalmente a causa, o motivo dessa sua dor, que pode muitas vezes ser por um desequilíbrio do quadril, por uma alteração mecânica, uma compressão pelo tempo que você fica sentado de uma maneira errada. E aí é o nosso papel equilibrar todas essas estruturas. Vamos começar realmente com a parte de analgésicos. Se o médico não deu um anti-inflamatório para vocês, nós vamos entrar com o laser. Eu uso particularmente o laser para esse tipo de dor, ali perto da região do cóccix, para ir diminuindo o processo inflamatório e o quadro de inflamação. Depois a gente vai investigar onde que está o desequilíbrio e te ensinar como sentar, para não ter tanta pressão naquela região do cóccix. A postura em pé, qual que é ideal para você, para evitar a alteração mecânica ali na estrutura do seu quadril. E aí corrigindo as causas. Isso pode ser desde o apoio dos pés, alteração de joelho, níveis da altura ali dos dois lados dos quadris. Pode sim chegar na coluna lombar, torácica, cervical, alinhamento dos ombros. Você tem projeção da cabeça? Se não tem, educa totalmente, novamente a sua postura para ter um equilíbrio tanto estático quanto dinâmico e evitar novos episódios de dor aí na sua região do cóccix. Muito importante não ficar pensando somente ali no local da dor, no local da lesão, e sim pensar que o corpo é um todo, que tem que ser reequilibrado, educando a sua postura. E o gelo também é fundamental para esse tipo de dor. Eu recomendo demais o uso de gelo nessa região, tá bem? Agora eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios que você pode fazer aí na sua casa para o tratamento e para a prevenção da dor na região ali do cóccix. Agora eu vou demonstrar os principais exercícios para soltar ali o assoalho pélvico, a região do glúteo e vou mostrar exercícios para fortalecer essa região do assoalho pélvico. Vamos lá? Deitados, de barriga para cima. Respirem fundo. Vamos fazer 2 vezes a ponte para posicionar bem a coluna. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar e desce, vértebra por vértebra. De novo. Puxa o ar, solta o ar e sobe. Puxa o ar, solta o ar e desce. Agora eu vou cruzar minha perna esquerda sobre a direita. E aí eu vou cair 5 vezes aqui para o meu lado esquerdo. Eu vou puxar o ar, soltar o ar e descer. Deixa ceder bem o movimento, se entrega para o movimento e volta bem devagar, como se tivesse uma resistência desse lado. Puxa o ar e cada vez que for para o lado, cede mais um pouquinho o movimento. Puxa o ar, solta e volta. 2. Puxa e solta. 3. Volta. 4. 5. Na quinta vez, fica um tempinho maior. Solta o peso para esse lado. Puxa o ar e solta. Respira. Solta o corpo.
e vai voltar bem devagar. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pacientes, fazerem movimentos lentos e com calma. Por quê? Para o corpo entendendo e cedendo para o movimento. Isso, o corpo vai entendendo e vai tendo melhor qualidade de movimento. Troca a perna, faz uma vez a ponte para posicionar novamente o quadril. Puxa o ar, solta o ar e desce. Agora eu vou cruzar a direita sobre a esquerda. Puxa o ar, solta o ar e vou. 1. E volta. Puxa o ar, solto. 2. 3. 4. Relaxa o rosto também, não faz nada com força. Solta a última vez, fica, respira fundo. Às vezes você vai sentir uma maior resistência de um lado, fica. E vai se entregando para o movimento. A perna de cima pode puxar um pouquinho mais a de baixo. E vai entregando as articulações e o movimento. Puxa o ar, solta o ar. E solta. E como que volta? Como se tivesse uma resistência e vai voltando muito devagar, muito tranquilo. Volta a perna e vamos fazer a ponte. Puxa o ar, solta o ar e sobe a ponte. Puxa o ar, solta o ar e desce vértebra por vértebra. Agora vamos trabalhar com a região aqui dos glúteos. Vou colocar a perna em 4 e vou abraçar a perna que está apoiada no chão. E vou trazer ela aqui, olha, e vou abraçar. Quais são as modificações, as variações que eu posso fazer? Se para mim é difícil eu ficar assim, eu posso fazer encostado na parede e coloco meu pé, essa aqui que está em forma de banco, 90 graus de joelho e quadril, eu posso colocar apoiado na parede. E a outra modificação, eu seguro a perna que está em 4 com a minha mão, a coxa aqui atrás, e essa mão eu empurro o meu joelho. E trago, sentindo, puxar bem aqui essa região aqui do glúteo. É para sentir um alongamento mega dolorido, super dolorido? Não, sente só que está mobilizando a região. E traz com calma. Respira. Lembra que eu sempre explico? Tecidos inflamados, não forcem demais, vá pouco a pouco. Respira fundo. Fica uns 10 segundinhos. Respira. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar. Relaxa o rosto, os ombros, o pescoço. E vai cedendo o movimento, pouco a pouco. Descansa, volta, pode apoiar a perna no chão, descansa um pouquinho, faz uma mini pontezinha, posiciona o quadril, agora a direita sobre a esquerda. Traz a perna, seguro aqui, a outra eu levo para lá. Respira. Puxa o ar e solta. Relaxa o resto do corpo. Respira. Puxa o ar. Solta. Mantém os 10 segundinhos. E volta e descansa. Pode abraçar as duas pernas no peito. Respira. E descansa. Volta uma perna. Volta a outra. Agora, a gente vai fazer a ponte com os calcanhares apoiados no chão. Por quê? Eu trabalho mais com a parte posterior das minhas pernas e aqui da região do assoalho. Vou fazer 5 vezes. Puxa o ar, solta o ar.
e subo. Vocês vão perceber que o glúteo, ele contrai mais do que com o pé apoiado no chão. Se você puxa a ponta dos pés. Puxa o ar, solta o ar, desce vértebra por vértebra, chega lá embaixo, empina o bumbum. Puxa o ar, solta, puxa a ponta do pé e solta. 3. Puxou, subiu. Puxa o ar, solta o ar, desce. Puxei os pés, puxei meu quadril, subi. Desce vértebra por vértebra, volta os pés. Puxei o pubis, puxei meus pés, subi. Desce vértebra por vértebra, apoiou os pés e descansou. Agora nós vamos trabalhar com a parte abdominal, porque ela também está toda ali inserida no quadril, no pubis, e onde mantém um certo fortalecimento dessa região. E o que eu quero? Vai colocar as pernas 90 graus, a coluna lombar não vai encostar no chão. Por quê? Eu quero deixar o quadril neutro. Se eu colocar minha coluna lá apoiada no chão, entrou em retroversão e eu não quero. Eu quero fortalecer numa posição fisiológica, neutra do quadril. Eu vou ficar nessa posição e respirar 10 vezes. Meu pé puxado e vou respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Contraio no abdômen, desço uma perna, desço a outra. Se achar que é muita coisa para você, acha que pode se machucar, põe os pés na parede, tira um pouquinho e descansa. Tira um pouquinho e descansa. Tira um pouquinho e descansa, mas sem encostar a coluna lombar ali no chão, tá bem? E pode fazer uma menor repetição, faz 5, começa aos pouquinhos, tá certo? Agora vamos trabalhar de uma outra maneira com o assoalho pélvico. Vai estender as pernas e vai cruzar uma na outra 10 vezes. Vamos lá? Respira fundo. Não deixem a coluna lombar encostar no chão. O sacro que está pressionando ali no chão. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dobra e descansa. E aí você vai perceber que você trabalhou com a parte interna da sua coxa. E aí vai acionar mais assoalho pélvico e fortalecer mais essas estruturas. Mais uma vez esse. Subiu. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E voltou e descansou o corpo. Respirou. Agora sentado sobre os calcanhares, o que a gente vai trabalhar? A anteversão e a retroversão, tá bem? Para que esse movimento? Que é o principal movimento do nosso quadril e ali da onde está o cóccix também, tá certo? O que eu quero que vocês tenham sempre em mente? Para a posição sentada, você está apoiado, você está alinhado, orelha, ombro e quadril. Sempre lembrando de estar sentado sobre os iscos. Se você pegar e colocar a sua mão nos 2 ossinhos aqui do bumbum, você vai perceber esses ossinhos.
Quem não conseguir ficar com os joelhos dobrados assim, sentados nos calcanhares, faz na cadeira, não tem problema nenhum, tá bom? Pode fazer esse exercício na cadeira. Vamos lá? O que eu quero que vocês façam? Botar os braços ali para frente, alinhar orelha, ombro, quadril. Nós vamos fazer uma retroversão, aquela posição de curvar mesmo a coluna. Fica bem profunda. Respira, abaixa bem o queixo. Agora volta, estende, encaixa as escápulas, cresce a tampa da cabeça e posiciona direitinho o seu tronco. Puxa o ar, solta, corcunda. Vai bem para frente, abaixa bem o queixo. Puxa o ar, solta o ar, cresce. Vamos fazer 10 vezes. 3. Solta o ar, corcunda. 4. 5. 6. 7. 8. 9 e 10 e soltou os braços. Sempre lembrando da posição. Pense o seguinte, às vezes você pode achar que levar os ombros para trás cansa, não tem força, não tem estrutura. Então pensa nisso. Imagina ali alinhado, orelha, ombro, quadril. Não pensa em escápula e forçar os ombros para trás. Pensa só no olhar horizontal, a tampa da cabeça para o teto e você manter o seu corpo tranquilo. Orelha, ombro, quadril. Não precisa pensar em ficar fazendo isso, que vai doer demais a coluna, vai doer aqui a região torácica também. Pensa simplesmente em crescer a tampa da cabeça e manter a postura. E o seu corpo é repetição, é hábito, você manter uma postura adequada. Agora eu quero pedir para vocês que gostaram deste vídeo, compartilhem, dê um like. Por que o like? Porque só assim eu consigo alcançar o maior número de pessoas. Não é só porque eu quero que você goste do vídeo, eu quero que você dê o like. Se você gostou desse vídeo, se você se sentiu que fez bem para o seu corpo, que você aprendeu algo mais para melhora, para a construção do seu corpo sem dor. Tá bem? Compartilhe, dê um like, faça seu comentário no que mais eu posso ajudar vocês na construção do corpo sem dor. Muito obrigada e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!